Pessoas que vivenciaram uma falha na Matrix, parte 1. Um homem trabalhava numa loja, e o que ele tinha que fazer era ficar na frente dela com uma placa para atrair as pessoas para dentro dela. E a loja ficava bem numa avenida, então passava muito carro e ele já tinha visto vários acidentes. Até que um dia ele estava lá na frente e ele viu uma van subir na calçada. E essa van bateu nele e prendeu ele contra uma caixa de correio. Ele ficou um tempo acordado, mas depois ele fechou o olho. Ele acabou engasgando e abriu o olho e percebeu que ele estava lá na frente da loja ainda, e que não tinha acontecido nenhum acidente com ele. Como ele ficou muito assustado, ele decidiu descansar um pouco. E a hora que ele estava virando para entrar dentro da loja, ele escutou um acidente atrás dele. Era uma van que tinha batido na caixa de correio e foi exatamente do jeito que ele tinha visto. Bom, se foi mesmo uma falha na Matrix ou uma premonição, só sei que salvou a vida dele. Então, vou explicar bem por cima pra vocês o que eu entendi sobre falha na Matrix. Sabe quando a gente tá mexendo no celular ou no computador e dá um bug? Quando aparecem duas imagens iguais ou alguma coisa do tipo? A falha na Matrix é como se tivesse acontecendo isso só que na vida real. Um exemplo. Como se a gente fosse uns bonequinhos do The Sims e alguém estivesse jogando com a gente. Ou até mesmo uma realidade paralela à nossa. Mas aí vai ficar muito profundo para vocês entenderem de começo. Vou colocar aqui algumas imagens relacionadas a falhas na Matrix. Igual esses caras dormindo num trem. Eles são muito parecidos e estão usando a mesma roupa. Agora dá uma olhada nessas três garotas. O cabelo é exatamente da mesma cor e elas estão com a mesma blusa. Ok, gente, e esse? 4 gatinhos pretos dormindo num banco que é exatamente igual e na mesma posição. E essa aqui é uma sequência de 5 carecas muito parecidos. Basicamente, isso é falha na Matrix. E também pode ser relacionada com déjà vu. Quando você pensa que você já viveu ou ouviu algo. É basicamente isso, gente. Bom, a Cláudia me contou que a avó dela, quando casou, ganhou um desses conjuntos de chá e de café, sabe? Que são super bonitinhos, que vem com bule, que ela amava muito. E na época eles moravam aqui na Bahia, mas aí se mudaram pra São Paulo. Bom, lá em São Paulo, a tampinha desse bule que ela gostava quebrou e ela procurou em vários lugares onde ela podia repor, mas ela nunca encontrou. E aí, tudo bem. Passou um tempo, ela teve uma filha, que por sinal é a mãe da Cláudia, e quando a filha tinha uns 6, 7 anos, eles resolveram se mudar de volta aqui pra Bahia. Quando a mãe da Cláudia estava adolescente, eles compraram um colchão novo pra ela, e ela sempre reclamava muito desse colchão, dizendo que sempre sentia que tinha algo pontudo no colchão, que não deixava ela dormir e que incomodava muito. Passou um tempo, ela não aguentou mais, abriu o colchão e o que é que ela encontrou lá? A tampa do bule, exatamente igual ao que a avó da Cláudia tinha quando ela quebrou lá em São Paulo. E aí, o que é que vocês acham que é? Oiê! Ultimamente eu tô vendo tanta gente falando sobre falha na Matriz, e eu me toquei que eu tenho muitas histórias sobre falha na Matriz, só que eu não sabia o que era falha na Matriz até o pessoal começar a falar sobre falha na Matriz. Vou contar a história mais recente que aconteceu comigo, e é que eu lembro de mais detalhes. Foi em 2016, no comecinho do ano, eu tava entrando no primeiro colegial, e eu comecei a estudar de manhã. Era uma rotina muito diferente do que eu tava acostumada. Beleza, passou umas semanas depois do começo das aulas, e eu lembro que eu cheguei em casa muito cansada e fui direto pra cama dormir, eu não comi nada. E nem a roupa do corpo, nem o uniforme que eu tava tinha tirado. Até que, sei lá, parecia que eu tinha dormido meia hora no máximo, e o meu celular despertou. 5h50 da manhã, exatamente esse horário. Que era o horário que eu acordava pra poder me trocar e ir pra escola. Eu lembro que eu acordei meio confusa, peguei um copo de água, depois logo seguiria me pegando meu material pra ir direto pra escola. E quando eu tava passando pela sala, tinha aqueles monitores de TV, sabe? E nele ficava a hora. E quando eu olhei, ainda eram 8 horas da noite. Curte pra parte 2. Oiê! Uma das falhas da Matriz que aconteceu comigo, parte 2. Na hora que eu já tava saindo pra ir pra escola, e eu olhei o monitor da televisão marcando 8 horas da noite, sendo que o meu celular tinha despertado às 5h50 da manhã, observação, era o único horário que meu celular despertava. Na verdade, meu celular despertava às 5h50, 6 horas e 6h10. Só tinha esses três, não tinha nenhum despertador para as 8 horas da noite. Eu simplesmente achei aquilo bizarro. Pra ficar mais bizarro ainda e comprovar que isso aconteceu, que isso é uma falha na Matriz, no momento que eu tava saindo de casa pra ir pra escola, minha mãe tava chegando do trabalho. E ela me viu lá com o uniforme ainda e com minha mochila nas costas e perguntou: o que você tá fazendo, garota? E eu não soube explicar, porque o celular tinha despertado 5h50. Aí eu tirei a conclusão que eu deveria estar louca e que aquilo não tinha acontecido. Até eu descobri o que é uma falha na matriz. E, gente, mano, como pode? O problema é que isso não aconteceu só uma vez. Aconteceu mais de uma. A Yara me contou que ela morou com o pai durante o tempo, mas eles não estavam muito bem. E numa briga dessas ela acabou indo embora e deixando as coisas dela toda lá.
Passou um tempo, a Yara ganhou um estojo desse de viagem de colocar pasta de dente, escova de dente, porque ela ia fazer uma viagem com o sogro e com o namorado pra Bahia. Na volta da viagem, ela foi direto pra casa da mãe, e da casa da mãe, ela quis ir na casa do pai pra pegar as coisas que ela tinha largado lá. Na ida pra casa do pai, ela percebeu que tinha deixado o estojo na casa da mãe, mas tudo bem porque ela podia voltar lá pra pegar depois. E é aí que a história fica boa, porque quando ela chegou na casa do pai e começou a mexer nas coisas dela, o que ela encontrou? Isso mesmo, o estojo, inclusive com a pasta de escova de dente molhadas. Daí ela ligou pro irmão e falou, cara, confere se meu estojo tá aí, porque eu tenho certeza que eu deixei ele aí na casa da mãe. E aí ele falou, eu tenho certeza que tá aqui, porque eu guardei ele agora há pouco, com medo de perder. Só que quando ele foi conferir onde ele tinha guardado, já não encontrou mais. A Yara ficou com muito medo, jogou o estojo fora e nunca mais viu. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Certa vez eu tive uma falha na minha Matrix e eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Na época eu ainda não dirigia, então meu pai me buscava dos meus compromissos e eu tinha saído da aula de dança, era por volta das 10 da noite, ele foi me buscar. Meu pai chegou, o carro tem 4 portas e eu sentei no banco de trás porque minha mãe tava lá na frente, guarda essa informação. Na dança tava acontecendo alguns problemas pessoais entre eu e alguns colegas e alguns professores e eu estava um pouco chateada. Minha mãe, lembrando disso, perguntou pra mim, filha, como foi a dança hoje? Deu tudo certo? Naquele dia não tinha acontecido nada demais, então eu falei, sim, mãe, hoje foi muito tranquilo, eu gostei bastante. Contei o que a gente dançou, contei os exercícios, contei tudo. Nisso ela falou, filha, fico muito feliz que esteja dando tudo certo. Sério, eu estava preocupada com você, mas já que tá tudo bem, então tranquilo. Ok, minha mãe conversou comigo, tranquilo, chegamos em casa. Curte pra parte 2, não vai dar tempo, pelo amor de Deus. Falha na Matrix, parte 2. No caminho todo, a minha mãe veio conversando comigo, a gente trocando uma ideia sobre a dança, sobre a vida. Chegamos em casa e a nossa casa ainda não tinha o portão eletrônico pra entrar com o carro, então a gente tinha que sair e abrir. Geralmente quem fazia isso era minha mãe, já que ela tava no banco da frente. Chegamos em casa e eu fiquei esperando minha mãe abrir o portão pra eu descer. Só que a gente ficou um tempão lá e nada. Até que eu percebi que a gente tava parado fazia um tempão na frente de casa e nada da minha mãe abrir. Aí eu perguntei, mãe, você não vai abrir não? E nisso meu pai falou, por que sua mãe abriria? Ela não veio? Nisso eu olhei pro banco da frente e não tinha ninguém. Minha mãe não tava lá. Não tava. Eu perguntei, mas pai, ela conversou com a gente. Você conversou com a gente, ela falou com a gente. Fiquei muito assustada. Aí eu mesma abri o portão e entrei dentro de casa. E a minha mãe tava na sala. Curte pra parte 3. Parte 3 da falha da minha Matrix. Eu entrei dentro de casa e minha mãe tava na sala. Eu falei, mãe, tá bom, pode parar de brincar. Eu sei que estava no carro, a gente conversou. E ela tava muito assustada. Ela não entendeu nada do que tava acontecendo. Por que eu tava falando daquele jeito? Por que eu tava assustada? Aí ela me perguntou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, você foi junto me buscar, só que na hora que a gente chegou aqui, você não tava aqui, mãe. Como assim? Você conversou comigo. Você sentou no banco da frente, por isso que eu tava no banco de trás. A gente começou a conversar sobre isso. E ela não tinha ido, em momento algum, me buscar. Ela nunca foi me buscar, ela nunca ia. Tanto que eu achei estranho ela ter ido. Então isso confirma a minha teoria que teve uma falha na minha Matrix, que tem algum universo paralelo que aconteceu realmente. Minha mãe foi me buscar junto com meu pai. E nesse universo aconteceu esse diálogo. Mas aí, deu uma falha na Matrix que eu voltei pro mundo normal e não aconteceu nesse mundo. Meu Deus, o que vocês acharam? Meu Deus do céu, socorro, gente. Tem mais histórias. Se vocês gostam dessas histórias, comentem que eu faço mais. Parte 1 do dia que eu encontrei um lugar que eu sonhava. Desde pequena eu sempre sonhei com um casarão que tinha um lago no meio de uma estrada de terra e tinha um portão de madeira bem antigo. Eu sempre sonhei com esse lugar, era um lugar bem afastado da cidade e eu sonhava sempre mesmo. O que mais me assustava era que era simplesmente a casa, não acontecia nada, eu não entrava, eu simplesmente via aquela imagem e só. Eu lembro que a imagem ficava sempre do lado direito de uma pista, sabe? E dava pra ver tudo porque não tinha portão, era simplesmente uma cerca. Voltando pra realidade, eu tinha 13 anos e o meu avô morava em outra cidade, mas ele decidiu vir pra minha. Ele passou um tempo aqui e decidiu voltar pra cidade dele. Curte pra parte 2 que não vai dar tempo. Parte 2 do dia que eu encontrei o lugar que eu sonhava. Meu avô voltou para a cidade dele, porém agora ele voltou para um sítio que a gente não conhecia o caminho e era bem afastado. Ele passou o endereço, explicou pro meu pai como chegar até lá e fomos. Era realmente muito longe. Eu lembro que aquele dia eu tava com uma sensação muito esquisita no meu corpo, muito mesmo, uma energia bem pesada. Fiquei até com medo de que acontecesse algum acidente, sabe quando você tá com uma premonição ruim? Pois bem, eu estava. O auge do auge foi quando eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte e quando eu olho pro lado, exatamente o que você tá pensando, amigo. É exatamente isso que você tá pensando, sim. Lá estava o casarão que eu sonhava. Exatamente como eu sonhava. Era redondo, tinha as madeiras, tinha o lago. Cara, idêntico. Ficava do lado direito da estrada. Era igual o meu sonho. Conspirem comigo. O que aconteceu nesse dia, pelo amor de Deus? Será que estamos vivendo em uma dimensão que não podemos controlar?
A famosa falha na Matrix são situações ou coisas que acontecem e não fazem muito sentido. Como se fôssemos espelho de outra dimensão, ou até mesmo que nossa vida seja que nem um software controlada por alguém. Essa falha na Matrix aconteceu quando esse garoto foi dar um mergulho e ao invés de afundar com o que estava boiando na piscina, ele simplesmente transportou e passou pelo meio do objeto. Meio estranho, né? Outra falha na Matrix aconteceu com esse carro onde tem uma árvore bem no meio de onde fica o motorista. E vocês podem ver que não tem nenhum sinal de batida ou acidente para aquela árvore estar ali. Ou seja, não tem explicação para uma árvore nascer tão rápido e ainda mais no meio de um carro. Outra falha que aconteceu com o automóvel é esse carro que está inclinado sem nenhum tipo de apoio. Essa aqui é uma das falhas mais inexplicáveis que eu já vi. Esse animal que parece um alce ou um cavalo está simplesmente andando pelas águas. E esse rio parece ser muito extenso para ser tão raso assim. Oi, gente, hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu presenciei uma falha na Matrix. E é tudo verdade, tá bom? Nessa época, eu trabalhava na Renner. Eu fazia o cartãozinho das pessoas, era chato pra caramba, mas não tem problema. Estava chegando no trabalho e vi minha colega bem à minha frente. Colega, ela não me escutava. Fui atrás dela, colega, ela não me escutava. Entramos juntas na loja, ela não me escutava. Eu tava ficando putinha já com essa garota que ela tava sendo uma ridícula antipática, hein? Peguei ranço dela. Nojento. Vida que segue, estava entrando, quando eu olho de relance no caixa, quem eu vejo? Quem eu vejo lá longe? Sim, ela mesma, a garota que estava logo à minha frente. Ela não estava na minha frente, ela estava no caixa. E até hoje eu penso que eu sou uma louca. Pois é. Falha na Matrix. Eu não sei fazer edição no TikTok, então vou fazer do meu jeito mesmo, tá? Quando eu tinha 10 anos, eu estava na sala de aula e no meio da aula apareceu uma menina, entrou uma menina dentro da sala, simplesmente idêntica a mim. Idêntica. A professora logo me olhou e falou assim, nossa, Loma, é sua irmã gêmea, né? Eu falei, professora, eu não conheço. Aí a menina entrou na sala se apresentando como Jaqueline. A professora ficou muito incomodada com aquilo, achando que nós duas éramos gêmeas separadas na maternidade. Levou nós duas para a diretoria e a diretora começou a procurar o nome dessa menina, né, na lista de matriculados e não encontrou. Aí a professora voltou de novo para a sala com a gente, enquanto a diretora procurava essa menina, e ela pediu para ir no banheiro. E ela foi. E a menina desapareceu. Gente, sabe aquela história que eu contei pra vocês da falha na Matrix, que tinha uma menina que se apresentou como Jaqueline na escola, que era idêntica a mim e depois desapareceu? Então, acabei de chegar aqui na casa da minha mãe e eu contei pra ela essa história aqui, porque na época eu tinha esquecido de contar pra ela esse fato. E sabe o que ela me revelou? Vou falar pra ela mesma falar pra vocês. Mãe, conta aí a história. Então, assim que ela me contou essa história, eu fiquei surpreendentemente pensando o que ela tinha dito. Só que quando ela nasceu, o pai dela falou que queria que o nome dela fosse Jaqueline. E eu falei que não queria que fosse Jaqueline. Aí eu mudei o nome, mas o pai dela ficou insistindo que fosse Jaqueline. Eu estou chocada!